outro plugin utilíssimo é esse aqui, ó. Source Cookifier. Esse aqui, ó. Source Cookifier. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Primeiro eu vou fechar todas as abas aqui. Depois eu vou abrir alguns arquivos. Todos esses aqui. Já posso fechar. Vou nessa aba aqui, tRepository.class.php. Então, o que é esse plugin aqui chamado Source Cookifier? O que ele faz? A função mais interessante do Source Cookifier é você poder clicar sobre uma função ou sobre um método de classe e o plugin já te direcionar para a função e para o método de classe. Ou seja, por exemplo, eu estou com essa classe aqui, ó, chamada tRepository, e ela tem alguns métodos aqui dentro. Entre eles, existe o método load. No método load, a gente tem uma instanciação dessa classe tsqlSelect. Depois, eles chamam um método da classe tsqlSelect. Por exemplo, esse método aqui, ó, setEntity. Então, se eu apertar a tecla Ctrl no teclado e clicar sobre esse método setEntity, o plugin já vai me direcionar para a declaração dessa classe automaticamente. Basta eu clicar, apertar a tecla Ctrl, clicar sobre o método setEntity e o plugin já me direciona para a declaração do método setEntity. Vamos ver? Apertei a tecla Ctrl, depois vou clicar sobre o setEntity e está aqui. Ele já abriu para mim o arquivo que possui o método setEntity, que é da classe tsqlinstruction, e do arquivo tsqlinstruction.class.php. Viram que ele fez isso automaticamente. Ele mesmo abriu a aba onde está o método que contém a classe e já posicionou na linha referente ao método aqui, ó, setEntity, que nesse caso está posicionado na linha 15. Mas para isso funcionar, você precisa estar com o arquivo já aberto no Notepad. Ou seja, ele precisa estar em alguma aba aqui do editor, do Notepad. Sem isso, ele não consegue saber em qual arquivo está o método. Ele não consegue acessar o sistema de arquivos e já localizar o método. Você precisa estar com o arquivo aberto no Notepad++. Então, voltando para o arquivo onde a gente estava anteriormente, vou dar um Ctrl Tab para a gente voltar para o arquivo de onde a gente saiu, que é esse tRepository.class.php. Você também pode clicar sobre o nome de uma classe no arquivo aqui, que o próprio plugin já vai te direcionar automaticamente para o arquivo que contém a classe. No caso aqui a gente tem a classe tsqlSelect. Se eu apertar a tecla Ctrl, manter pressionado e clicar sobre o nome dessa classe, ele já vai abrir para mim o arquivo, a aba no caso, que contém essa classe. Vamos ver? Está aqui. O arquivo tsql.class.php contendo a classe tsqlSelect. Vou voltar para lá, Ctrl Tab. Então o plugin funciona assim, você configura ele uma vez e já fica configurado. Daí você já pode usar esses recursos no Notepad++ sem precisar reabrir o plugin para poder fazer qualquer configuração. Aqui mais abaixo nós temos a classe tTransaction aqui sendo instanciada. Aliás, ela está de forma estática aqui, chamando um método e passando o resultado para essa variável. Essa variável, aí depois ela tem outra chamada estática de um método, aqui ó, método log. Então, a mesma coisa, se eu apertar a tecla Ctrl, depois clicar sobre o método log, ele já vai me direcionar para o método da classe referida, nesse caso aqui a classe tTransaction. Vamos ver? Vou apertar a tecla Ctrl, clicar sobre o método log, e ele já me mostra aqui inclusive algumas informações. Por exemplo, qual que é o arquivo tTransaction.class.php que contém esse método e qual que é a descrição, a declaração do método, que é esse aqui, public static log com o argumento aqui, message, a linha 79 do arquivo tTransaction.class.php. Então, se eu clicar aqui, ele já vai me direcionar para esse arquivo. Vamos ver? Já abriu aqui, ó, tTransaction.class.php posicionado no método log. Está aqui o método. Então vou voltar, Alt Tab, voltamos para de onde nós paramos.
Então assim funciona esse plugin. Você aperta a tecla Ctrl, clica sobre o método ou função e ele já vai te direcionar para o arquivo que contém aquele método ou função, que pode ser o mesmo arquivo, o arquivo atual que você está trabalhando, ou um outro arquivo, desde que esse arquivo esteja aberto nas abas no editor, ou seja, em uma das abas que você possui aberta no editor, no Notepad++. Então eu vou abrir o painel de controle do plugin só para dar uma visão geral aqui das funcionalidades dele, que é isso aqui, Toggle Source Cookifier. Já abriu o painel de controle aqui. Nesse painel de controle ele mostra todos os arquivos abertos no momento no Notepad++. Nesse momento eu estou posicionado aqui no arquivo trepository.class.php, que é essa aba aberta aqui, e ele já me mostra algumas coisas sobre esse arquivo. Ele me diz aqui que o arquivo possui uma classe chamada tRepository. De fato, se eu der um duplo clique aqui, ele já posiciona para mim na classe. Ele me diz que eu tenho um método chamado construct. Se eu der um duplo clique aqui, ele já posiciona. Aqui abaixo a gente tem os outros métodos, load, delete, count. Esse ícone azulzinho aqui é o atributo private class. Se eu der um duplo clique nele, ele já posiciona para mim no atributo. E aqui acima a gente tem algumas, ele também mostra a visão de funções aqui do arquivo, como se ele fosse um arquivo procedural de PHP usando funções. Então ele mostra tanto o método construct aqui abaixo, como também ele mostra o construct como uma função. Então ele trata como função aqui, tem todas as funções, né? Função load, ele trata o método como função. Aqui o class ele tratou como uma variável, ele mostrou aqui. Então essa parte aqui acima, ele mostra funções e variáveis com esse mesmo formato aqui de apresentação. Tudo simplesmente o nome, né? Escrito sem nenhuma coloração, algum ícone. Essa parte de cima é apenas assim. Se você quiser ver outro arquivo, basta dar um duplo clique sobre ele aqui, ele já expande com as mesmas estruturas do arquivo anterior. No mais, são os modos de visualização. Você pode clicar com o botão direito, expandir tudo, ou recolher tudo. O que mais? Aqui no show você pode definir o que você quer ver, se você quer ver apenas itens referentes a classes, ou se você quer ver itens referentes a funções, no caso funções PHP, variáveis. Aqui você escolhe o que você quer ver sendo exibido no seu painel aqui. Esse botão aqui é mais uma forma de configurar a visualização, você clica sobre ele, e aí você pode ter várias visões aqui, visão agrupada, ou visão de classe. E aí você vai fazendo seus testes aqui até você encontrar uma maneira de uma boa visualização que te atenda. Aqui o botão de configuração, né? Settings. Pode configurar a linguagem, algumas opções, não vou entrar nesses detalhes aqui. E o botão mais importante, pessoal, presta bastante atenção, o botão mais importante é esse aqui, ó, Session. Você precisa deixar marcada essa opção aqui, ó, N++ Session Mode. Do contrário, esses recursos que eu mostrei anteriormente não funcionarão. Então você precisa marcar essa parte aqui, ó, N++ Session Mode, deixar marcado. No mais, a gente tem esse campinho de pesquisa aqui, ó. Você pode pesquisar por um método, por exemplo, setRowData. Ele já filtra para mim no painel todos os arquivos que contém esse método, que no caso é o arquivo tsqlinsert e o arquivo tsqlupdate, todos eles com o mesmo método, setRowData. Já posso apagar aqui. Então, como eu comentei anteriormente, para fazer aqueles recursos que eu mostrei antes, você não precisa manter esse painel aberto. Você pode simplesmente deixar ele fechado e aí você vai trabalhando como eu mostrei anteriormente. Você pode clicar nos métodos e vai funcionar
mesmo sem você precisar abrir o painel aqui. Na verdade, esse painel é um painel apenas informativo, para você verificar quais são as suas classes, quais são os seus métodos. Se você quiser navegar pelas árvores de métodos variáveis dos seus arquivos, é interessante, mas para fazer essas funções de jump, né, para você pular para o método de determinada classe ou para uma função do PHP, aí você não precisa abrir o painel. Agora eu vou mostrar rapidinho como é que é a instalação desse plugin, porque ele é um pouquinho diferente da instalação de um plugin normal do Notepad++. Mas é bem tranquilo, só muda um detalhe. Inclusive você vai precisar fazer o download manual desse plugin, porque ele não está aqui no repositório de plugins do próprio Notepad++, aqui do gerenciador de plugins do Notepad++. Se a gente ver aqui, ele não está na lista aqui da letra S. Você não vai encontrar o Source Cookifier aqui, ele não está aqui. Então para isso nós vamos fazer o download manual dele. Vou abrir o navegador aqui. E esse plugin está na página oficial do Notepad++, notepad++.org. Depois nós vamos em Resources e então Plugins, área de plugins e a List of Plugins. Daí nós vamos clicar na letra S e vamos procurar o Source Cookifier aqui. Tá aqui, Source Cookifier. Eu não vou baixar esse plugin agora porque eu já baixei anteriormente. Eu vou mostrar para vocês direto a instalação. Para isso eu vou abrir aqui onde eu salvei o plugin. Guardei ele em documentos e o plugin é esse aqui, Source Cookifier e a versão dele. Vou dar um duplo clique sobre ele. Deixa eu fechar o Notepad++ aqui, só para instalar esse plugin. Bom, o plugin vem com o manual de instruções aqui para você instalar, está dentro da pasta doc. Você dá um duplo clique sobre ele. Ele já te mostra nessa parte aqui as instruções de instalação. Como eu já sei instalar, eu só vou mostrar para vocês como é o processo. Então vou fechar isso aqui, fechar o Notepad++, voltar um nível aqui para mostrar o plugin de novo. Então o plugin na verdade é composto por esses 3 arquivos aqui, que eu estou marcando. Isso aqui é apenas documentação. Então você vai colocar esses 2 itens aqui, na pasta de plugins do Notepad++, ou seja, instalação padrão de plugins. Então para isso eu vou abrir a pasta de plugins do Notepad++, Windows Explorer, C2 pontos, arquivo x86, arquivo de programa x86, Notepad++, plugins, e vou simplesmente arrastar esses 2 itens aqui para dentro da pasta de plugins do Notepad++. Ele está pedindo para substituir porque eu já tenho esses arquivos. Vou aceitar. Mover e substituir, não tem problema. Continuar. Ok. Vamos voltar aqui para os arquivos do plugin, do Source Cookifier. Agora falta só uma pasta, que é essa aqui, config. Esse é o detalhe diferente da instalação. Você não vai colocar essa pasta config na pasta de plugins onde o Notepad++ está instalado. Ao invés disso, você vai colocar essa pasta config nesse caminho aqui. Você abre o seu... Você vai dar um Windows R no seu teclado. Nesse caso, eu estou considerando o Windows 7, ok? Que é o sistema operacional que eu estou usando aqui. E aí você vai digitar esse caminho aqui, que está sendo exibido aqui, appdata Notepad++ plugins. Vou dar um Enter aqui. Essa é a pasta de dados do Notepad++. Ela inclusive já possui uma pasta chamada config aqui. Dentro da pasta config, a gente tem algumas configurações de outros plugins que usam essa mesma pasta, esse recurso de pasta config. Em geral, os plugins não usam a maioria dos plugins não usam essa pasta config desse caminho, mas alguns usam, que é o caso do plugin Source Cookifier. Então eu vou voltar aqui um nível. Aqui está sendo exibida a pasta config. Então basta eu voltar aqui no plugin
e arrastar a pasta config do plugin para dentro dessa pasta aqui. Ele vai pedir para substituir, não tem problema, porque ele só vai fazer uma ação de mesclar os arquivos, ou seja, ele vai manter os arquivos que já estão lá e vai simplesmente acrescentar os arquivos dessa pasta config do plugin Source Cookie File. Então eu vou dar um sim aqui, vou marcar isso aqui para fazer isso para todos, mover e substituir, não tem problema. Pronto, está instalado, apenas isso. Vamos ver se está funcionando. Vou abrir novamente o Notepad++. Vou voltar aqui naquele arquivo que nós estávamos anteriormente, daquele teste que a gente fez. Se eu não me engano era o t-repository, exatamente. Vamos ver se aquela função de jump está funcionando. Vou apertar a tecla Ctrl, pressionar em cima aqui do método, clicar em cima do setEntity, ele tem que me levar para esse método do arquivo que contém a classe tsqlSelect. Vamos ver? Ctrl, setEntity, aí, tá aí, funcionando. Já mostrou aqui o método setEntity da classe tsqlinstruction do arquivo tsqlinstruction.class.php.